Jesus Cristo, parte 3, por professor Moisés Barbosa dos Santos, primeiro presidente baiano da história do Brasil. Quem viver, verá. Nos meus Orkuts e no YouTube existem textos e vídeos, respectivamente, que instrumentalizam os meus leitores e ouvintes em relação a ações melhores e mais adequadas a se conseguir a gestão da vida e o sucesso pessoal. Obrigado, brasileirinho. Os muitos vídeos que envolvem explicações interessantes foram produzidos de improviso em muitos lugares. Os lugares por onde passei foram cidades de estados diferentes e, em alguns momentos, essas cidades se viram de palco para momentos vivenciais super especiais e inesquecíveis. Aos internautas de Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Salvador, Florianópolis, Macaé, Rio de Janeiro, principalmente estas cidades onde residi, e muitos outros locais por onde passei por curtas temporadas, que não vou considerar residência, mas também locais que somaram por estar temporadas. A estes locais que contribuíram para a minha preparação e as pessoas por onde transitei, que interagiram e somaram palavras que me instruíram, os meus agradecimentos, e digo que vocês foram norteadores das minhas ações e contribuíram para a minha preparação de todas as formas. Assim como na vida do professor Moisés, a existência da vida de Jesus foi possível graças às muitas pessoas que o prepararam a se transformar no guia da humanidade. Jesus norteou o comportamento na sua época e ainda hoje o que foi dito por ele serve de inspiração ao mundo. Contudo, a sua vida só foi possível porque muitos o prepararam. Jesus não surgiu do nada. As suas ideias e forma de agir foram fruto de uma intensa preparação que aconteceu devido a ações sábias de pessoas anônimas e outros tantos que o mundo conhece, mas que não reconhece a sua verdadeira participação na formação de Jesus. Ninguém surge do nada para mudar a humanidade. É necessidade de treinamento e persistência. E em muitos momentos coexistir com a derrota, porque ela é agente transformador da vida e que nos recoloca em novos momentos melhores. Jesus foi um ser humano e, como tal, não tinha o conhecimento até que ele o captasse, até que esse conhecimento fosse transferido, fosse ensinado, mas ao mesmo tempo as colocações feitas ajustaram a sua maneira de encarar a realidade e fizeram com que ele entendesse o mundo de uma forma melhor. Ele passou a analisar e tirar conclusões, mas o ser humano só chega em tal situação quando o conhecimento que é transferido por muitos é entendido e a sua mente é transformada a partir de ações sábias e que modifiquem a sua maneira de agir. Se você não entendeu, significa, se você é dessa forma, porque você foi treinado e preparado para ser dessa forma. Se o professor Moisés entende o mundo e cria explicações para tudo, é porque o seu treinamento o possibilitou fazer dessa maneira. Jesus, da mesma maneira, foi treinado, foi preparado para ser o que foi, um guia, um mestre, um sábio, um transformador da humanidade. Assim, o professor Moisés também, nesse sentido, foi transformado aos poucos
de uma mente limpa em uma mente que é capaz de ajustar suas ações à realidade e entender o mundo para colocar essa explicação à disposição da humanidade. Ser Jesus significa ser um entendedor da realidade e não um acumulador de conhecimento. Em nenhum momento da vida de Jesus ele repetiu informações decoradas. O que ele fez foi entender a realidade e questionar o mundo, mostrando que ele poderia ser melhor. Não existem relatos de momentos da vida de Jesus onde ele repetiu o que aprendeu. Ele não o fez dessa forma. Ele apenas criou o mundo através de suas palavras novas e instrutoras de uma realidade que não deveria ser aquela e outra, que ajudasse as pessoas, que fizesse com que os humanos fossem muito mais felizes. Os sábios, eles não decoram para repetir. Os sábios, eles recriam o mundo e mostram como o mundo pode ser muito melhor do que é. Quando explico Jesus, digo, foi um humano especial, extraordinário, teve uma vida santa, contudo a sua vida poderia ser muito melhor, poderia ser uma vida mais longa e consequentemente uma vida que trouxesse muito mais conhecimentos e momentos existenciais, sublimes para orientar o mundo. O que significa? Jesus não foi o Jesus completo, foi um Jesus que viveu muito pouco para ensinar. No entanto, a humanidade preferiu dessa forma e o mundo é dessa forma e não de outra, e devemos então fazer com que da agora para frente a realidade seja outra e não aquela do passado. As almas que instruem precisam ser protegidas. O mundo dos sábios é um mundo diferente do mundo das pessoas normais. Eles vivem para ajudar e para ensinar. E nesse caso, os sábios, como Salomão, um rei para conduzir o destino de uma nação, é muito melhor do que como Jesus, uma espécie de ser humano desertou do sistema e que queria não governar, mas que as suas palavras fossem ouvidas. Fazer com que as suas palavras sejam ouvidas sem governar não é fácil. Jesus foi um dos poucos humanos a conseguir. Salomão governou e ensinou ao mundo coisas interessantes. Esperamos que os sábios sejam governantes e não apenas andarilhos como foi Jesus, mas governantes como Salomão, para que a humanidade possa ouvi-los com profundidade. Este vídeo é a finalização da sequência Jesus Cristo. Este foi a parte 3.